Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa live. Nós estamos ao vivo pela plataforma do Facebook. Agora são 20 horas. Glória a Deus. Vamos aguardar alguns instantes para a plataforma enviar para todos aqueles que seguem a página. Glória. Se você já entrou, já vai dando a paz do Senhor, já vai compartilhando, já vai enviando para os seus amigos, para o seu grupo do WhatsApp, para a sua família, para o seu trabalho, as pessoas do seu trabalho. Aleluia. Tamires, a paz do Senhor, glória a Deus. Seja bem-vinda, sempre aqui comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou acordar um pouquinho. Estamos aqui, então, mais uma noite, para a glória de Deus. Nós estamos continuando com o nosso estudo, Frutos da Obediência. Nós estamos na aula 10, não deu para nós terminarmos na semana passada, então nós vamos dar continuidade hoje. E hoje nós vamos finalizar, então, a aula 10. A paz do Senhor, Rafa, seja bem-vindo. Então, nós estamos ainda falando sobre os frutos da obediência e cada aula nós temos um tema e a gente está falando hoje sobre a humildade, a estrada para o sucesso. Glória a Deus. Meus irmãos, a imagem tá boa aí? O áudio, como é que tá? Quem puder já me sinalizar aí. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és digno, tu és poderoso. Cleuzinha também, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rafa, tá bom? Aqui pra mim tá bem ruim a imagem. Tá escuro. Não sei se tá normal aí pra vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bom, tu és santo, tu és digno. Aleluia. Bom, vou dar alguns anúncios então aqui. Nós estamos todas as terças-feiras aqui, continuamos com as nossas lives às 20 horas pela plataforma do Facebook, todas as terças. Nós estamos finalizando o estudo para a glória do Senhor. E tudo que está sendo feito aqui, nós estamos levando para o YouTube, deixando lá. Então é importante que você vá até o YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu sempre estou dizendo que apoie o seu ministério, que a nossa página ali possa realmente crescer, ter relevância, para que também nós possamos evangelizar, né, levar a palavra de Deus através dessa plataforma. Se você se interessar, lá tem a playlist desde a aula 1 até agora. Está tudo organizado, é só você entrar na playlist Frutos da Obediência e você vai chegar lá e você vai encontrar todas as aulas, tá bom? E nosso culto presencial de sexta-feira na nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384, todas as sextas-feiras às 20 horas. Nós vamos ter o nosso culto da família também no domingo, na nossa igreja local, às 18 horas. Então, não perca, tá bom? Já foi anunciado também no domingo que nós vamos ter o chá das mulheres, ou o culto das mulheres, que vai ser aqui no condomínio mesmo, na Rua Comendador Antunes dos Santos, 1671, no Salão de Festas, dia 30 às 18 horas. Então, minhas amadas, vai se preparando, vai enchendo aí o coração de vocês de expectativas para esse grande dia. Nós tivemos aqui o encontro dos homens, que foi maravilhoso. Os homens que participaram podem testemunhar sobre isso. E agora chegou a nossa vez de deixar ali os nossos filhos, né? Quem pode deixar os nossos filhos com os nossos maridos. E aí aproveitar esse dia, que vai ser um dia especial para nós ali, todas juntas, poder desfrutar de um tempo maravilhoso com o Senhor. Amém? Então, dia 30, marca na sua agenda, dia 30 de setembro, às 18 horas, no condomínio,
na Rua Comendador Antunes dos Santos, 1671, tá bom? Então não perca, não fica de fora, já procura, se você tem alguma dúvida, pode me procurar lá na igreja, pode procurar a diaconisa Karina, a presbítera Verônica, pode procurar também a irmã Karen, tá bom? Que está à frente desse trabalho. E que você possa tirar suas dúvidas e já dar o seu ok para esse dia que você vai estar presente. Deixa agendado na sua agenda para que você não perca, amém? Bom, vamos lá então, vamos começar? Nós vamos falar sobre a humildade, a estrada para o sucesso. E nós falamos para chegar até a humildade, né? Como a gente caminhou aqui também nessa jornada, nessa trajetória. Para a gente falar sobre frutos de obediência, nós tivemos que tratar o que é a desobediência. E aqui a mesma coisa, a humildade, a estrada para o sucesso, a gente primeiro teria que tratar a respeito do orgulho. Então nós falamos muito sobre isso na semana passada. Eu deixei uma frase para vocês, não sei se vocês lembram, se anotaram, eu vou falar novamente. Uma pessoa orgulhosa culpa a todos enquanto desculpa a si mesmo. Deixa eu só tirar aqui essa música, senão vai me atrapalhar aqui. Deixa eu ver o celular aqui. Então eu deixei essa frase: uma pessoa orgulhosa culpa a todos enquanto desculpa a si mesmo. Então nós falamos sobre permaneça humilde, ou seja, humilhado. Duas forças que se fortalecem entre si, e nós fomos caminhando então falando a respeito do orgulho, para depois nós tratarmos a respeito da humildade. Nós falamos também sobre o inimigo mais mortal, né, que é o orgulho, e hoje nós ficamos de dar uma repassada novamente na graça que redime, e aí nós vamos caminhar para falarmos um pouco sobre a humildade, amém? Então, peço que você já pegue a sua caneta, pegue o seu caderno, não sei onde você está anotando aí o estudo, que você faça anotações das partes que você achou mais importantes, mais relevantes, que mexeu com você, que falou com você. Pega a sua Bíblia, marca texto e vamos então para mais um dia, amém? A Paty, seja bem-vinda. Mábia, seja bem-vinda. Vamos orar, meus irmãos, fechem os seus olhos. Paizinho, nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez, diante de Ti, diante da Tua graça, diante da Tua presença, Senhor. Nada se compara com o Senhor, nada se compara com a Tua glória, Jesus. Não há nada, Senhor, nada que se compara, Senhor. É um prazer, Senhor, estar aqui. É um prazer, Senhor, fazer a Sua obra. É um prazer, Jesus. Eu me deleito, Senhor. Eu me deleito, Senhor, de poder servir, Senhor, de poder ser um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Quero, Senhor, nesta noite, Senhor, confessar diante, Senhor, de mim, diante, Senhor, da Sua igreja, diante de anjos e demônios, diante da Tua presença, Senhor, que eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Jesus. Sem o Senhor, nada, Senhor, eu posso fazer. Nada, Senhor. Nada. Oh, Senhor, toda inteligência, Senhor, ela cai por terra diante da Tua grandeza, diante da Tua beleza. Toda sabedoria, todo conhecimento, Jesus, se reduz a pó. Quando nós nos encontramos com o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, Senhor. Aquele, Senhor, que tem o controle nas Suas mãos. Aquele, Senhor, que faz dos Seus pés, Senhor, que faz da terra estrada para os Teus pés, ó Deus. Eu Te louvo pela Tua grandeza. E eu Te louvo, Senhor, por depender de Ti, Jesus, reconhecendo que eu não sou nada, Senhor, sem Ti. Que eu não sou nada sem a Tua presença, Paizinho. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por o Senhor ter nos ajudado, Jesus, até aqui, até chegar nesse ponto aqui, Senhor. Eu sou grata, Senhor. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, sensibiliza os nossos ouvidos, Senhor, nesta noite, Jesus. Para que possamos Te ouvir, para que possamos entender, que caia, Senhor, sobre nós, Senhor, o conhecimento, a revelação, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos direcionar, aquilo que o Senhor quer nos explicar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos orientar, Jesus.
que caia sobre nós, ó Deus, o espírito de revelação e de poder, Jesus. Abre as nossas mentes, que o nosso coração possa estar preparado, maleável, Jesus, nas tuas mãos, que o Senhor possa operar da maneira que o Senhor quer, da maneira que te apraz, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco. Eu dependo de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu pai também está aí. Paz do Senhor, Pai. A Marinete também está aí. Mari, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, então. Então, nós já demos essa pequena retomada aí, falando a respeito do que nós falamos na semana passada, né? Que para falar sobre a humildade, nós precisamos trazer o cerne da questão, que é o orgulho que contrapõe toda a humildade. E aí nós vamos então caminhar para a aula de hoje. Se você quiser colocar aí novamente a graça que redime. Embora tenhamos discutido a graça exaustivamente no capítulo 8, se você quiser voltar lá também na playlist, está lá colocado todos os números, aula 1, aula 2, aula 3. Então, se você quiser voltar, quando nós falamos a respeito da graça que redime, é a aula 8, tá bom? Embora tenhamos discutido a graça exaustivamente no capítulo 8, quero lembrar-lhe outra vez a função da graça na vida do crente. A função da graça na vida do crente. Sabemos a respeito de Jesus. Está lá escrito em Hebreus, se você quiser abrir, 4, 15 e 16. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Ele nos dá misericórdia e graça para nos ajudar. O Senhor passou pelas mesmas aflições, pelas mesmas situações que eu e você passamos na nossa vida. Então, quando nós passamos as nossas situações, nós temos com quem nos identificar. O Senhor também se identifica com a nossa dor, porque Ele sabe plenamente aquilo que nós estamos passando, porque Ele passou por essa via. Então, Ele sabe. Então, aqui Ele está dizendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí ele diz, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Ele nos dá misericórdia e graça para nos ajudar. Mas só vai encontrar esse favor aqueles que entram diante do trono da graça, aqueles que procuram verdadeiramente o Senhor, aqueles que estão em comunhão com o Senhor. De fato, você achará nesse lugar misericórdia e graça para que você seja socorrido, para que você seja ajudado em tempo oportuno. Ele é misericordioso para com a nossa ignorância e a nossa fraqueza. A paz do Senhor, Robson, seja bem-vindo. Saudade, né, meu amigo? Meus irmãos, então aqui ele está dizendo que ele é misericordioso. Se você quiser anotar isso agora, ele é misericordioso para com a nossa ignorância e para com a nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos ou quando nós não temos entendimento ou somos ignorantes acerca de alguma coisa, a Bíblia diz que ele é misericordioso para conosco. Vamos ler lá em 1 Timóteo 1,13. Você pode abrir? 1 Timóteo 1,13. A mim, que anteriormente fui blasfemo
perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz foi por ignorância e na minha incredulidade. Então ele diz aqui, deixa eu só ler novamente. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância. Então aqui ele está dizendo que no tempo da ignorância dele, o Senhor viu e o Senhor observou a ignorância dele. Por causa disso, ele achou misericórdia, mesmo quando ele havia sido blasfemo e perseguidor e insolente. E ele achou misericórdia, mesmo na ignorância dele. Nós vamos ver também em Hebreus, se você puder abrir, Hebreus 5:2. Também vai ter um exemplo. A gente falou de ignorância e de fraqueza, amém? Que ele é misericordioso com esse tipo de pessoa. Então, nós vamos falar agora Hebreus 5:2. Aleluia, Jesus. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então aqui nós vemos que o Senhor, a paz do Senhor, pastora. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que aquelas pessoas que elas são ignorantes e elas são fracas, que existe fraqueza, o Senhor ele está dizendo que essas pessoas acham a misericórdia quando elas entram confiadamente diante do trono da graça. Mas não para com os desobedientes, aqueles que desobedecem voluntariamente. Vamos ver isso lá em Hebreus 10, 26 ao 31. Hebreus 10, do 26 ao 31. Olha só, então, só recapitulando aqui, para aquele que é ignorante, ele é misericordioso para com a nossa ignorância e para com a nossa fraqueza. Mas você não vai encontrar misericórdia diante de uma pessoa que desobedece voluntariamente, amém? Olha só, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês que merecem aquele que pisou. Só voltando aqui. Quão mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, meus irmãos. Então aqui ele está dizendo que aquele que tem a ignorância ainda nos nossos dias, aquele que ainda tem fraqueza e ele entra diante do trono da graça, ele encontra misericórdia, mas não vai haver misericórdia para aqueles que desobedecem a palavra de Deus voluntariamente. Ele diz que maior castigo é para aquele que conheceu a palavra, que conheceu Jesus e hoje vive pecando deliberadamente e não honrando o sacrifício do Senhor. Haverá um juízo maior para esse tipo de pessoas que levam a sua vida negligenciando o próprio Jesus. Ele concede a graça necessária para vencermos as nossas fraquezas. Se você está fraco, se você tem falta de conhecimento, se você entra diante do Senhor, se você entra diante do trono da graça, você vai encontrar misericórdia.
À luz desse fato, temos um novo entendimento da verdade. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa fraqueza é a nossa incapacidade de obedecer a Deus, a nossa própria força. Não é possível viver a vida que Deus espera de nós por nós mesmos. A graça é que nos ajuda a vencer. A graça é ela que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é aí que ele vem e ele se faz forte em nós por causa da graça do Senhor. Mas ela acrescenta a sua força na nossa fraqueza. Esta ajuda, ela é chamada de graça. Então podemos dizer que a graça nos dá capacidade para realizarmos que a verdade exige. Isto é confirmado por Hebreus 12, 28. Se você quiser abrir, Hebreus 12, 28. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servirmos a Deus agradavelmente. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente. Receber a graça de Deus não é uma experiência de uma única vez. Olha que interessante, né? Receber a graça de Deus não é uma experiência de uma única vez. Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E a graça é esse fator que nos ajuda a nos desenvolver a nossa salvação. E aí diz assim, Tiago disse aos crentes, mas ele nos dá cada vez mais graça. Isso está lá em Tiago 4, 6. E ele nos dá cada vez mais graça. Precisamos dela a cada instante de cada dia. Em cada epístola de Paulo, começa cumprimentando e dizendo, graça vos sejam dadas da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas cartas eram para os crentes, ilustrando a nossa necessidade contínua da graça de Deus. Olha que maravilhoso! Se você já se atentou, se você já fez um estudo, se você já estudou sobre as cartas de Paulo, você vai ver isso sempre mencionado. Graça vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Ele sempre fala isso. Então essas cartas eram para os crentes, ilustrando a nossa necessidade contínua da graça de Deus. Também somos encorajados a crescer na graça de Deus, como diz lá em 2 Pedro 3, 17 e 18. Esse nós vamos abrir. 2 Pedro 3, abre aí, 2 Pedro 3. Pedro 3, 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória para sempre. Então nós vemos aqui que a graça, ela é progressiva. Quando você aceita o Senhor mediante a fé e pela graça, o favor imerecido, o Senhor vem até nós e Ele derrama esse presente, derrama esse privilégio sobre nós. Mas nós temos agora uma jornada, nós temos agora um caminho a percorrer. Então ele está dizendo aqui, precisamos dela a cada instante, em cada dia. Eu fui lá em cima, deixa eu voltar aqui. Também somos encorajados a crescer na graça de Deus, como diz Pedro. À medida que fazemos isso, o nosso coração é fortalecido para fazer a vontade de Deus e evitar a vontade do homem.
Vemos isso exemplificado na vida de Jesus. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus sobre sua vida lhe dava poder para desenvolver um espírito forte e para fazer a vontade de seu Pai. Ai, meus irmãos, é tão interessante isso daqui. Eu não sei se você já se pegou pensando nisso, sabe? Jesus, ele é Deus. Ele poderia ter se manifestado aos 33 anos. O Senhor, ele pode fazer todas as coisas. Mas ele escolheu, meus irmãos, para se identificar comigo e com você. Como nós vimos aqui, o sumo sacerdote. Aquele que pode se compadecer das minhas dores, das suas dores. Ele veio, meus irmãos, como um bebê fragilizado. Ele teve que ser amamentado, ele teve que ser cuidado. Você já pensou nisso? Do nosso Deus? Tamanho amor do Senhor, que ele poderia ter anulado toda essa fase. Mas ele escolheu vir no ventre de Maria. Ele nasceu, ele cresceu, ele teve que ficar no colo, ele teve que ser amamentado, ele teve que ser cuidado por alguém, ele teve que passar todos os processos, todas as fases, para chegar numa certa idade e começar a se revelar, e começar a fazer os milagres, e começar a ser identificado ali como Messias, como Cristo. Isso é tão glorioso. E a Bíblia diz assim que na medida que ele ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, a graça sobre sua vida lhe dava poder para desenvolver um espírito forte e para fazer a vontade do seu Pai. Esse é o nosso Jesus. Às vezes a gente pensa em Jesus somente quando nós lemos ali os evangelhos, e nós vemos os milagres, e nós vemos tantas coisas que ele fez, que ele operou. Mas nós precisamos olhar para essa parte de Jesus também. Ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir ser cuidado, ser amamentado por alguém, ser educado, ensinado por uma pessoa. Depender também ali de alguém que cuidasse dele, que cuidasse da vida dele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe das nossas dores, ele sabe de todos os processos das nossas aflições. Não há nada que ele não conheça, não há nada que ele não sabe, não há nada que ele não possa se identificar. Ele passou pelas mesmas dores que nós. Então, voltando aqui, diz que na medida que ele ia crescendo, o espírito dele ia se fortalecendo a fazer a vontade do Pai. Existem vários graus de graça. Isto é revelado em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas eles haviam abundante graça. Devemos ter fome por uma medida cada vez maior da graça de Deus. Quanto maior a graça, maior a nossa capacidade de servir e de glorificar ao Senhor. E lembre-se, a palavra de Deus diz que o caminho para a graça é a humildade. O caminho para a graça é a humildade. Então é esse caminho que nós precisamos trilhar, é esse caminho que nós precisamos seguir, é esse caminho que nós devemos ficar, permanecer, morar, nesse lugar de humildade. E aí nós vamos para o próximo tópico, que diz: uma vida que exemplifica a humildade. Devemos andar continuamente em humildade, porque Deus dá a sua graça somente àqueles que têm um espírito contrito. Isso diz lá em Tiago 4, do 6 ao 7. Aqueles que são totalmente dependentes dele. Vemos esta humildade ou completa dependência na graça de Deus em Paulo.
Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Se você quiser abrir, é 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Meus irmãos, tá tão calor. Eu não sei de onde você tá assistindo a live, mas aqui tá quente. Mas glória a Deus, porque eu não gosto de frio. Então, se você quiser abrir 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, diz assim: Agora, sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Eita, gente, que isso é difícil, hein? Ô, glória! Agora sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Quem que se sente feliz em ser tão fraco? Tem que ser humilde. Porque nós queremos colocar diante dos homens a nossa força. Nós não queremos colocar diante dos homens, diante da sociedade, a nossa vulnerabilidade. Mas nós queremos mostrar o quanto esperto nós somos, o quanto inteligente nós somos, o quanto sábio nós somos. E é por isso que nós vamos ver essa vida simplificada na vida de Paulo, essa vida humilde, porque ele sabe o que é humildade. Porque ele não se apoia mais no seu conhecimento, ele não se apoia mais na sua sabedoria, ele não se apoia nessas coisas terrenas, mas agora ele se apoia no poder de Cristo que aperfeiçoa ele em suas fraquezas. E como é difícil, porque falar, meus irmãos, é fácil. Mas para viver é difícil. Porque como eu tenho dito para vocês aqui, né? A nossa vontade é de aparecer. A nossa vontade é de ser bajulado, é de receber elogios. Ninguém quer receber críticas. Mas glória a Deus que nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos leva para o caminho correto. Que não nos deixa ficar na soberba, assim, soberbecer. Então agora eu sinto-me feliz e me gloriar de ser tão fraco. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e os meus talentos. Porque quando eu estou fraco, pois enquanto estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Veja as palavras dele. Quando menos tenho, mais dependo dele. Essa era a progressão da vida de Paulo. Ao estudá-la, você descobrirá que quanto mais ele vivia, mais dependente da graça de Deus ele se tornava e menos ele dependia da sua própria força. Essa atitude gera humildade. Quanto mais Paulo vivia, mais ele se esvaziava por amor a Cristo. Meus irmãos, vê a importância da intimidade. Vê a importância de nós entrarmos diante do trono da graça, como a gente leu aqui. Viu como é importante nós estarmos nesse lugar, porque é nesse lugar que nós vamos estar. Vamos receber esse start do Espírito Santo para nós não sermos seduzidos para adorarmos a nós mesmos. E ele diz que quanto mais Paulo vivia, mais ele se esvaziava por amor a Cristo. Meus irmãos, quanto mais nós contemplamos o Rei, quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto mais nós meditamos a respeito da palavra de Deus, quanto mais nós vemos a beleza, a grandiosidade, o poder, o favor, a graça do Senhor, menos nós nos achamos alguma coisa.
Porque nós olhamos para um Deus tão grande, um Deus tão sábio, um Deus tão digno, um Deus tão santo. E isso derruba nosso orgulho, isso derruba nossa soberba. E essa soberba e tudo isso que produz da carne, meus irmãos, cai por terra diante da grandeza e diante da beleza do Senhor. E nós precisamos estar nesse lugar para que nós venhamos ser mudados, esvaziados por amor de Cristo, como Paulo foi. Quando foi salvo, Paulo humilhou-se, abandonando tudo que ele havia conquistado na carne, deixando de lado todas as suas realizações como se não fosse nada a não ser vaidade. Olha só o que diz em Filipenses 3:7. Diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava por valiosa, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr a minha confiança e a esperança somente em Cristo. Aquilo que ele se apoiava, todo o conhecimento que ele tinha e que foi muito bom para o ministério dele, cooperou para o ministério dele, mesmo assim, todo o conhecimento que ele tinha, ele reduziu a nada, ele reduziu a pó, para poder glorificar o nome do Senhor, para ele não ser conhecido por causa do título dele, por causa daquilo que ele estudou, por causa da nomenclatura, mas por causa do favor de Cristo Jesus. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr a minha confiança e a minha esperança somente em Cristo. Todos os que vêm a Jesus e são genuinamente nascidos de novo, chegam a este ponto. Quando nós obtemos, meus irmãos, as coisas terrenas, as coisas dessa terra, a Bíblia diz aqui, o estudo está dizendo aqui que aquele que é nascido de novo, ele não se apoia nisso. Ele não dá carteirada nas pessoas dizendo, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? E usa o seu poder, e usa o seu status, e usa aí a profissão, o ofício que você exerce para poder humilhar pessoas. Não, ele está dizendo que aquele que é nascido de novo, ele se abstém de todas essas coisas. Todos os que vêm a Jesus e são genuinamente nascidos de novo chegam a este ponto. Entretanto, a humildade, ela não para aqui. Ela é progressiva. Prosseguindo com o exemplo de Paulo, ele era um líder que tinha uma abundância de revelações espirituais e de sabedoria. Isto lhe proporcionava a oportunidade de realizar muitas coisas no seu serviço ao Senhor. Mas o seu conhecimento poderia ter se tornado facilmente uma pedra de tropeço. Se ele começasse aqui, diante do ministério, diante do serviço do Senhor, se ensoberbecer com aquilo que ele possuía, certamente isso seria uma pedra de tropeço. Eu achei tão glorioso, meus irmãos, no domingo, quando o pastor Diogo trouxe aquela palavra, os deuses falsos. Meus irmãos, nós fomos criados para adorar. Existe um conjunto dentro de nós aqui, que tudo, ele nos leva a adorar. E se o nosso coração ele não estiver depositado no lugar certo, nós vamos criar ídolos. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós vamos idolatrar, meus irmãos, o nosso estudo. Nós vamos idolatrar filhos, nós vamos idolatrar casa, nós vamos até mesmo idolatrar as nossas funções, aquilo que nós fazemos no ministério. E nós não podemos, nós precisamos estar com o nosso coração apoiado no lugar certo, que é no secreto, que é no Senhor. Foi tão glorioso aquilo, porque eu vim refletindo, eu vim de viagem naquele domingo, e eu vim refletindo a respeito disso, de repente cheguei lá, deuses falsos, eu falei, meu Deus, e eu vim falando, Senhor, como é fácil a gente colocar qualquer coisa no seu lugar, como é fácil. E aqui então, ele está dizendo que
Se ele não tivesse tomado cuidado, se Paulo não tivesse colocado o coração dele no lugar certo, isso poderia ser uma pedra de tropeço para o seu ministério. Ele voluntariamente liberou tudo que havia conquistado antes da sua conversão. Mas e depois? Depois que ele se tornou um líder, um cristão, ele permitiria que a sabedoria e as realizações elevassem o seu coração? Ou continuaria a depender da graça de Deus? Encontramos a resposta nas próprias palavras de Paulo, escrita de anos de ministério de sucesso. Se você quiser ler também, ou deixar aí anotado, 1 Coríntios 15, 9, eu vou ler do estudo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Lembra da semana passada? Lembra o que eu falei na semana passada, que nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos, da onde o Senhor nos tirou. Nós não podemos nos esquecer quem nós éramos e o que nós estamos nos tornando, que tudo provém de Deus, que tudo vem da graça, que tudo vem do favor do Senhor. Nós não podemos nos esquecer. Quando ele disse aqui, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele se lembra. Ele se lembra de quem ele era, de que ele não era digno de ser chamado apóstolo, mas por causa da graça, mas por causa do favor. O Senhor faz isso com o homem. Você pode até achar que você não é, mas você vai ficar nessa posição. Você consegue ouvir a humildade nessas palavras? Ele nem se considerava digno de ser chamado de apóstolo por causa das coisas terríveis que fez antes da sua conversão. No entanto, esse homem recebeu provavelmente a maior verdade revelada do perdão de Deus, que um homem em Cristo Jesus é uma nova criatura. O estado moral e espiritual anterior se foi e todas as coisas se tornaram novas. Até mesmo com essa revelação e as proezas que acompanharam o seu ministério, ele ainda se lembrava da magnitude e da grandeza e da misericórdia de Deus para com ele. O sucesso do ministério de Paulo não deixou com que ele se desviasse, não deixou com que ele não se lembrasse de onde ele veio, não se lembrasse de onde o Senhor tirou ele. Olha que coisa linda, até mesmo com essas revelações e as proezas que acompanharam, nós sabemos tantas coisas que foram feitas através do apóstolo Paulo. Mesmo tudo que acompanhou o seu ministério, ele ainda se lembrava da magnitude, da grandeza e da misericórdia de Deus para com ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Trabalhei mais abundantemente do que todos os outros apóstolos. Paulo está falando de modo contraditório? Esse comentário parece a você um pouco arrogante, mas ele não é. Essa afirmação precede de outra declaração da dependência de Paulo em Deus. Na verdade, após a sua avaliação de si mesmo como o menor dos apóstolos, Paulo acrescenta um reconhecimento de que tudo o que ele fez foi apenas pela capacidade de Deus. Ele estava plenamente consciente de que tudo que realizara espiritualmente fluía do favor e da graça imerecidos de Deus. Né? Quando nós lemos esse verso aqui, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não é em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É você reconhecer o Senhor no seu caminho.
É você saber que aonde você está, onde você chegou, não foi por causa dos seus méritos, mas foi porque o Senhor te ajudou, como nós falamos na semana passada. Nós falamos do emprego, nós falamos a respeito daquele texto de quando você se achar satisfeito, quando você já não tiver falta de nada, não esqueça do Senhor. E quando tudo for bem no seu ministério, quando tudo for bem na sua vida, não se esqueça. Você pode até dizer como Paulo disse, não foi em vão, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas não eu. Mas a graça de Deus que está comigo, essa graça que nos fortalece, essa graça que nos ajuda agora a viver a lei santa do Senhor, essa graça agora que nos ajuda a viver em obediência, essa graça agora que nos capacita a obedecer ao Senhor, a cumprir os seus mandamentos, essa graça. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios no ano 55 depois de Cristo. Sua autodescrição como o menor de todos os apóstolos é difícil de engolir, é mesmo. Vocês não acham quando vocês leem isso daqui? Ai, meu Deus, se ele é o menor de todos os apóstolos, quem sou eu? Quem é você? Não é assim que a gente se define, né? Você, meu Deus, mas Paulo, quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanto poder. E ele está dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. E aí ele diz, é difícil de engolir, tanto em seus dias como ao longo da história da igreja, Paulo é estimado como um dos maiores apóstolos. Agora considere o que ele disse aos Efésios 7 anos mais tarde, em 62 depois de Cristo. Depois de novas revelações em seu ministério. Ele teve essa fala 55 depois de Cristo. E aqui depois de anos, 62 depois de Cristo, ele diz assim, Efésios, se você quiser abrir, 3, nós vamos ler o 7 e o 8. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. 7 anos antes, ele se chamava de o menor dos apóstolos, e agora ele se descreve como o inferior ou menor de todos os santos. Ele continua se esvaziando. Ele continua se esvaziando, ele continua dependendo de Cristo, ele continua dependendo de Cristo. Na medida que nós nos achegamos ao Senhor, nós somos fortalecidos, o nosso homem é fortalecido, meus irmãos, mas quanto mais nós nos deparamos com Cristo, mais humilhados nós somos diante da graça, diante da beleza do Senhor. Todas as nossas conquistas não podem nos ensoberbecer, não podem. Olha, 7 anos antes ele chamava de menor dos apóstolos e agora ele descreve como um inferior ou menor de todos os santos. O quê? Se alguém podia se gabar do seu cristianismo, essa pessoa com certeza era Paulo. Entretanto, quanto mais ele servia ao Senhor, menor ele se via. A sua humildade era progressiva. Seria por isso que a graça de Deus sobre a sua vida aumentava proporcionalmente à medida que ele avançava em idade. No final de sua vida, Paulo enviou 2 cartas a Timóteo. Veja como Paulo descreveu. Se você quiser abrir, está em 1 Timóteo 1,15. Ai, meus irmãos, não sei se você está conseguindo sentir essa graça, eu não sei. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Consegue ver a humildade desse homem, meus irmãos? Diante de tudo que ele sabia, diante de todo o conhecimento dele, nós sabemos, nós já lemos, nós já estudamos sobre Paulo, nós sabemos quem ele é, como ele falou aqui no estudo, é difícil de engolir ele dizer que ele era o menor. E agora ele descreve
Ele descreve isso para Timóteo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. À medida que nós nos desenvolvemos a nossa salvação, à medida que nós nos aproximamos diante do trono da graça, menor nós ficamos. Menor nós ficamos. Jesus disse: aquele que quer ser grande, aquele que quer ser grande na obra, aquele que quer ser grande, seja servo de todos, se humilha. Porque ele ainda, meus irmãos, está com uma toalha na cintura, ele ainda está lavando os pés. Ele deu o exemplo maior de humildade. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. E quando nós nos deparamos com Ele, toda a nossa glória, todo o nosso título, tudo aquilo que nós temos que possa nos empoderar é esvaziado. É esvaziado diante da graça, diante da beleza do Senhor. Tudo é esvaziado. Para que Ele possa crescer em nós, para que Ele possa crescer em nós, para que Ele possa crescer em nós. Agora, Ele é o principal dos pecadores. Ele não disse: eu fui o principal. Ele disse: eu sou o principal. Depois de anos de grandes realizações, e a sua confissão não era: eu fiz tudo isso, meu grande ministério deve ser respeitado. Nem disse: fiz uma grande obra e mereço o respeito de um verdadeiro apóstolo. Não foi isso. Ele disse: sou o menor dos apóstolos. Como ele escreveu vários anos antes, nem foi: sou o menor dos santos. Primeiro ele se intitulou o menor dos apóstolos diante dos grandes. Mas agora ele está dizendo que ele é o menor diante dos santos. Ele está dizendo que ele é o menor diante de todos. Diante de todos. Diante de mim, diante de você. Ele está dizendo que ele é o menor. Que tudo que provém dele vem do Senhor. Que o tesouro é o Senhor. É o tesouro depositados em vasos de barro. É isso que ele está dizendo. Não tem nada de bom em mim. O que você vê é o Senhor, não sou eu. Olha que tremendo. Então ele diz, ele escreveu vários anos antes, nem foi: sou o menor dos santos. Foi: de todos os pecadores, eu sou o principal. Embora ele soubesse que em Cristo ele era a justiça de Deus, ele nunca perdeu de vista a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós não perdemos de vista a graça e a misericórdia de Deus, nós não vamos nos colocar num lugar de soberba. Nós não vamos nos colocar num lugar de humilhação. Nós não vamos nos colocar, no lugar de soberba. Nós não vamos nos colocar em lugar de orgulho, não de humilhação. Nós não vamos nos colocar neste lugar. Ele nunca perdeu de vista a graça e a misericórdia de Deus. E aquilo que eu falei, meus irmãos, na semana passada: não se esqueça. Não se esqueça quem você era. Tudo que tem de bom em você, atribua ao Senhor. Atribua ao Senhor. Na verdade, quanto mais ele vivia, mais dependente se tornava da sua graça. Isso explica a outra afirmação que Paulo fez próximo ao final da sua vida. Se você quiser ler lá, está em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, ele não se achava perfeito. Ele estava dizendo que ele estava trilhando uma jornada, ele estava trilhando um caminho. Eu não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Eu olho para frente, eu olho para o prêmio, eu olho para aquilo que me aguarda. Eu não julgo ser perfeito. Diante de tudo que eu fiz, diante de tudo que eu sei, diante de tudo que eu conheço, isso não me invalida como perfeito. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio.
Eu prossigo para esse lugar. Eu continuo caminhando, eu continuo andando. Você consegue ouvir a humildade em suas palavras? Eu não cheguei e o que eu realizei, deixo para trás refletindo. Eu não cheguei e o que eu realizei. Deixa eu só ler direitinho para que vocês entendam. Você consegue ouvir a humildade em suas palavras? Eu não cheguei e o que eu realizei, deixo para trás refletindo. Não é nada comparado à busca de conhecer plenamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu obtive, todos os meus títulos, todos os meus bens materiais, até mesmo a minha família, nada se compara em conhecer plenamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Observe que ele disse, prossigo para o alvo. Prosseguir é traduzido na versão em inglês pela palavra inglesa press, que significa pressionar. Pressionar significa que existe resistência e oposição. Um dos maiores oponentes ao alto chamado é o orgulho. Esse é o motivo pelo qual o alto chamado é fácil de perder. E aqui entra novamente o orgulho, quando nós nos deixamos nos levar pelo nosso sucesso. E a gente começa a achar que o sucesso provém de nós, quando o sucesso não provém de nós. O sucesso provém daquele que quer realizar a obra dele em nós. Lembra que nós falamos a respeito de Lúcifer na semana passada? E ele começou ali a se ensoberbecer, achando que toda aquela glória, toda aquela beleza, toda aquela luz, tudo emanava dele, não era dele. Era por causa do Senhor, por causa da contemplação do Senhor. E ele começou a se ensoberbecer e nós não podemos. Em nome de Jesus Cristo, sai do meio de nós todo orgulho. Sai do meio de nós toda soberba, em nome de Jesus Cristo. Olha só, humilhando-se versus defendendo-se a si mesmo. Nós, crentes, precisamos lutar contra o inimigo do orgulho, em vez de lutar pelos nossos direitos e pelos nossos privilégios. Desperdiçamos tanto tempo defendendo a nós mesmos, e isto nos leva a facções. Lá em Provérbios 13:10 diz, da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Mas uma pessoa pode argumentar, eu sei que estou certo, permita que Jesus responda essa pergunta. Concilia-te depressa com teu adversário. Recusando-se defender-se, uma destas duas coisas acontecerá, se não ambas. Primeiro, você abre mão do orgulho, o que abrirá os seus olhos para reconhecer as falhas do seu caráter que anteriormente passaram sem ser detectadas. E em segundo lugar, se estiver certo, você ainda estará seguindo o exemplo de Cristo, permitindo que Deus ocupe o seu lugar de direito como juiz da situação. Vamos ler o último versículo. Eu não vou conseguir terminar, meus irmãos. Já é 9 horas. Vamos ler somente esse último versículo que está em 1 Pedro 2:19 e o 21 e o 23. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Porque para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o próximo tópico que nós estamos vendo aqui é humilhando-se versus defendendo a si mesmo. E aqui no estudo ressalta que nós devemos nos preocupar com orgulho e não com direitos e privilégios. E mesmo que nós achamos que nós estamos certos, que nós devemos fazer como Jesus, entregar
o nosso problema, o nosso dilema, as nossas acusações, os nossos problemas diante do Jesus, que ele é o nosso advogado. E Jesus, mesmo sendo acusado, mesmo sendo tentado, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo humilhado, ele permaneceu em silêncio. A Bíblia diz: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. E nós queremos nos defender, e nós queremos buscar a dizer: eu tô certo. Nós queremos ter razão em tudo, meus irmãos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele diz para nós tomarmos cuidado com o nosso orgulho. Em vez de lutar por direitos e privilégios, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, ele é o nosso guia. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso escudo e broquel. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado fiel. É Ele. Então nós não devemos ficar perdendo o nosso tempo em querer nos defender. Nós precisamos nos preocupar e não nos orgulharmos e não nos ensoberbecermos com as situações. Porque é disso, meus irmãos, que faz com que nós venhamos cair, venhamos ser enganados, como Eva foi enganado. Lembra que Paulo falou: eu temo que vocês sejam enganados, como Eva no princípio foi enganada. Nós precisamos nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo. No lugar certo. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Nós retomamos novamente, tem somente 2 folhas. Na próxima aula a gente vai falar sobre arme-se. Arme-se. São ferramentas aqui que nós vamos expor para nós nos armar contra as estratégias do maligno. Eu queria muito ter terminado, mas eu também não quero ficar exaustiva aqui. Mas glória a Deus, que esse estudo possa ter te abençoado em nome de Jesus, que você possa ter compreendido que o Senhor aqui, como eu falei na semana passada, enquanto eu fazia esse estudo, o Senhor denunciou o meu pecado, que o Senhor possa denunciar o pecado, que Ele possa trazer luz aos nossos erros e que nós possamos ser transformados, sermos esvaziados de nós mesmos, para que o Senhor cresça em nós e que possamos falar como Paulo, meus irmãos, que nós possamos ser como Ele, sabe, de entregar tudo diante do Senhor, sabendo que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa força, dEle provém a nossa força. Quando nós estamos fracos, podemos dizer somos fortes por causa do poder do Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu deixo vocês, meus amados, com essa palavra dessa noite. Na terça-feira que vem tem mais, se o Senhor nos permitir, com certeza estarei aqui. E nós voltamos então, amém? Vamos orar? Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada, Jesus, pelas suas advertências, Senhor. Pelas suas advertências, ó Deus, nessa live. O Senhor fala sobre desobediência. O Senhor fala sobre o pecado. O Senhor fala sobre a graça que ilude, a hipergraça, Senhor. O Senhor traz luz, Senhor, no nosso entendimento, através, Senhor, desse estudo, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado que nós não queremos ser enredados, Senhor, por outros caminhos. Nós queremos sim, Senhor, estar debaixo da sua potente mão, Jesus. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito. Nós queremos depositar o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas forças no lugar certo, Senhor. No lugar certo, no lugar onde provém sabedoria e conhecimento, poder, revelação. Que o nosso coração possa estar apoiado nas Escrituras. Que o nosso coração possa estar apoiado no relacionamento íntimo e intenso com o Senhor, Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Caia sobre nós o entendimento, tira do meio de nós todo orgulho, tira do meio de nós toda soberba, Jesus, porque sabemos que tudo provém do Senhor, tudo provém do Teu Espírito, Jesus. Opera em nós o Teu querer, o Teu efetuar, Jesus. Oh, Paizinho, nós queremos Te conhecer, nós queremos vê-lo face a face, nós queremos buscar, Senhor, o Senhor e contemplar a Tua grandeza, Senhor, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o quão pequeno nós somos, Jesus. Que o Senhor nos permita, como Moisés, vê-lo, Senhor, na fenda da rocha, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, em nós e através de nós, Jesus.
Manifesta a tua glória. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. O Senhor é que nos dá, Senhor, identidade. É o Senhor, ó Pai. Nós queremos ser iguais ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, manifesta teu poder nas nossas vidas. Nos aperfeiçoa para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Não nos deixa nos perder, Senhor. Não nos deixa nos perder, Senhor. Não nos deixa, Jesus. Que nós venhamos tomar, Senhor, todo cuidado. Que nós venhamos ter todo zelo. Todo cuidado, Senhor. Para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Nós queremos receber a nossa coroa. Nós queremos receber o prêmio. Para naquele dia, Jesus. Naquele dia nós lançarmos as nossas coroas aos seus pés. As nossas coroas aos seus pés, Jesus. Oh, Jesus, como os 24 anciões, oh Deus, que não se cansam, não se cansam, não se cansam, não se cansam de dizer que Tu és santo, Senhor, que Tu és santo. E eles lançam, Senhor, as suas coroas. Que nós venhamos guardar bem aquilo que nós temos, para que naquele dia nós possamos, ó Deus, depositar nos Teus pés, Jesus. Depositar nos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem aí, amém. Meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua confiança em estar aqui comigo até agora, até esse momento. Deus abençoe. E na próxima terça-feira tem mais. Mábia, fica na paz, pastora. Ah, gente, obrigada, viu? Deus abençoe. Paz, Cleuzinha.